Salve galera, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a disputa política em torno de Ainda Estou Aqui. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, voltando aí do carnaval, nessa altura do campeonato, todo mundo já sabe que Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Concorreu a outras categorias, como Fernanda Torres concorrendo ao Oscar de melhor atriz. Infelizmente, ela não ganhou para a protagonista do filme Anora. Teremos análise de Aribaldo Maia aqui no canal sobre o filme Anora. A pergunta é, Anora é bom ou não é? Merecia ou não merecia o prêmio de melhor filme, né? De filme do ano, não é o melhor filme do mundo, é o melhor filme na leitura dos Estados Unidos, né? E a protagonista de melhor atriz, Aribaldo Maia, vai revelar isso pra gente nesta sexta-feira. Dito isto, eu quero ir para além de cinema. Veja, gente, Ainda Estou Aqui, ele se transformou num fenômeno de massas no Brasil. Ele se transformou num fato político nacional gigantesco. Quando eu falo um fato político nacional, eu não falo só em torno do fato que não é pouca coisa do filme já ter mais de 5 milhões de espectadores. Pra vocês terem uma ideia do que isso significa, a gente está falando, por exemplo, da metade da população de Pernambuco. Tá ligado? É como se praticamente todos os habitantes de Recife, de Maceió e de João Pessoa tivessem ido assistir o filme. Para a dimensão do cinema brasileiro é algo gigantesco. E para além do fato de que a essa altura do campeonato já tem Piratex rolando, já tem streamer, já tem filme no Drive e tal. Então o número de brasileiros e brasileiras que assistiu o filme é muito maior que 5 milhões, né? E aí não dá para estimar um número, seria algo muito difícil. Mas, pelo tanto que o filme está rolando, pelo tanto que o filme está circulando, acho que não seria exagero imaginar que talvez mais de 1 milhão de pessoas já tenham assistido o filme por streaming, ou por Piratex e por aí vai. E o filme já vai para as plataformas de stream, Globoplay, e por aí vai. Então ele vai ter muitos mais milhares, milhões de espectadores, né? 5 milhões, repito, é um número incrível. E a gente viu na cerimônia do domingo passado, né, durante o Oscar, que o filme, bicho, assim, comoção nacional, viu? Comoção nacional, um negócio que a gente vê em época, sei lá, de Copa do Mundo. É que faz muito tempo que o Brasil não ganha a Copa do Mundo, mas assim, em Recife, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em São Paulo, em BH, em várias cidades, várias capitais, a galera vibrando, né? Tava rolando o carnaval, quando era anunciado no palco, assim, e a galera indo na loucura comemorando o filme brasileiro ter ganhado o Oscar. Como acontece com todo produto cultural de repercussão de massas, você tem, por assim dizer, dois grandes impactos. E aqui eu estou simplificando, viu, gente? Sendo dois grandes impactos quando um produto cultural ele ganha uma amplitude de massas, né? Na casa dos milhões, considerando o tamanho da população brasileira. Você tem um impacto estético na área específica, né? Então, por exemplo, um livro, se um autor, se ele é muito conhecido, muito falado, muito respeitado, muito referenciado, isso tem um impacto na forma de escrever literatura, né? Vários autores e autoras vão se inspirar naquela estética, naquela forma de narrar, então tem um impacto dentro do próprio campo de produção daquela arte, no caso aqui a gente está falando do cinema, então a estética do Walter Salles, a forma como ele gosta de filmar, a técnica de produção do filme, isso provavelmente vai ter um impacto expressivo. Não que tenha muitas grandes inovações do ponto de vista de teoria cinematográfica, mas enfim, o Walter Salles vai alçar um papel cada vez maior de um diretor referência no cinema brasileiro, então tem um impacto, por assim dizer, mais interno e tem um próprio impacto social, geral, para além da esfera dos especialistas. Porque, veja, não necessariamente, normalmente, inclusive, é isso que acontece, o impacto de um produto cultural massificado é o mesmo na esfera mais restrita dos especialistas, né, das pessoas que estudam, que estão envolvidos diretamente na produção, que fazem a crítica, do que no povo de maneira geral. Então, você tem um impacto político de Ainda Estou Aqui. Você tem
uma leitura política do filme. Qual é a hipótese que eu quero trabalhar aqui com vocês? Né? São duas hipóteses conectadas. Vamos para a primeira. Ainda Estou Aqui se insere numa cadeia de acontecimentos muito importantes na conjuntura brasileira. Como a gente vive numa era das redes sociais e que tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado, hoje é mais difícil a notícia virar memória, né? Porque é notícia por cima de notícia, por cima de notícia, por cima de notícia, por cima de notícia. Mas reparem, em 2023 aconteceu a tentativa do golpe do 8 de janeiro. Aquilo ali, depois de 4 anos de governo Bolsonaro, fortaleceu uma corrente de opinião sobre a necessidade de reforma, de mudança nas Forças Armadas e combater a tutela militar. Na época, o jornalista e militante petista Breno Altman publicou um artigo afirmando que a gente estava na conjuntura histórica mais propícia desde o fim da ditadura empresarial militar para fazer reformas e mudanças nas Forças Armadas e para enfrentar a tutela militar e o legado da ditadura empresarial militar. Eu acho que o Breno Altman estava correto, né? O golpe do 8 de janeiro, que foi fracassado, ele criou uma oportunidade como a gente não via no Brasil há mais de 20 anos, e passar a limpo essa tutela militar. Essa oportunidade ela foi desperdiçada, entre outras coisas, por uma escolha política do governo Lula de não tocar um processo de reforma das Forças Armadas e de mudança na política de defesa. Vamos lembrar que durante o governo de transição do presidente Lula, porque assim, o presidente foi eleito, antes de ele tomar posse, você tem o governo de transição que meio que monta o diagnóstico, prepara o que vai ser o futuro governo. Teve GT, né, grupo de trabalho, para quase tudo no governo de transição, menos para a defesa. Na ideia de que política de defesa é assunto privativo dos militares, só os militares tratam de política de defesa. Isso é parte fundamental da tutela militar no Brasil, né? Então o governo Lula não quis tocar isso, pelo contrário. Como ficou muito claro na entrevista do José Múcio ao Roda Viva, a entrevista recente, o José Múcio foi colocado como ministro da Defesa para garantir aos militares que não vai ter nenhuma reforma, que não vai ter nenhuma mudança, que não vai ter nenhuma transformação. Inclusive, aproveito para recomendar mais uma vez o texto do Pedro Maren, O Bestiário de José Múcio, que é uma análise brilhante, a melhor da entrevista do José Múcio no Roda Viva, e que mostra de maneira cabal como o José Múcio foi ali colocado não para fazer a política do governo Lula para a defesa, mas para fazer a política dos militares junto ao governo Lula. Leiam esse texto, coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Então, o governo Lula não quis fazer isso, né? Não quis aproveitar essa oportunidade. Em 2024, foi revelado o plano para matar o presidente eleito, o vice e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e foi trazido à tona mais e mais revelações sobre o plano golpista do 8 de janeiro. Mais uma vez, se colocou em perspectiva a necessidade de enfrentar a tutela militar e o domínio das Forças Armadas, né, na República Burguesa no Brasil. A escolha do governo Lula, como a gente bem sabe, foi continuar também não fazendo nada. Vale lembrar, inclusive, que ano passado completou-se 60 anos do golpe empresarial militar de 64. A escolha do governo Lula foi não ter ações do governo que lembrassem 60 anos do golpe. O governo, inclusive, à época, o ministro dos Direitos Humanos era o Silvio Almeida. O Ministério estava preparando uma série de atividades de memória para lembrar essa data e o governo Lula mandou cancelar estas atividades. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, uma notícia da época. E aí, quando chega final de 2024, é lançado Ainda Estou Aqui, com todo o impacto que ele tem. Aliado a isso, acontece alguns episódios, alguns eventos, né, como um atentado lá em Brasília, feito por Tio França. Toda vez que eu falo desse bicho, é inevitável não sorrir, mas enfim. E aí, o governo também não quis aproveitar isso, e agora, com a premiação do Oscar, com toda a comoção e tal, é muito claro o impacto que Ainda Estou Aqui trouxe para o debate sobre golpismo, sobre não anistia para os militares, sobre o papel dos militares na história brasileira. O governo Lula, ele abraçou o tema numa perspectiva despolitizada, né? Perspectiva de um filme brasileiro importante, um filme nacional, viva o cinema brasileiro. E veja, não é despolitizado no sentido de que isso não seja importante, isto é importante. Só que é papel do governo, me parece, se realmente está comprometida com a agenda democrática, antigolpista e anti-extrema-direita que diz que está, tirar as consequências políticas do impacto deste filme. Porque, veja, vamos aqui dar real para vocês. Vamos dar real para vocês. O governo Lula, em 2024, ele se negou a receber uma comissão
de familiares de mortos e desaparecidos pela ditadura, inclusive a família Paiva, entendeu? Inclusive a família Paiva. Bota aí na tela, Maxwell, a matéria, por favor, da agência pública. E o título é bem simples: Lula não recebeu familiares de mortos e desaparecidos da ditadura, inclusive a família Paiva, da Eunice Paiva, do Rubens Paiva, que estava na comissão. Vamos lembrar também que o governo demorou todo 2023 e todo 2024 para recriar a comissão de mortos e desaparecidos, porque o Exército, as Forças Armadas não queria que a comissão fosse recriada, o José Múcio, trabalhando junto ao Rui Costa na Casa Civil, embarreirou, e a comissão não foi recriada durante quase 2 anos de governo. É isso. Então vamos fazer um debate real aqui, objetivo. O governo Lula nunca quis tocar de fato a pauta da não anistia aos golpistas, do enfrentamento à tutela militar. O governo, inclusive, fez algo covarde e despolitizante, que é terceirizar o tema para o judiciário, para o STF, né? E aí, evidentemente, sem entrar num juízo mais complexo sobre o que representa, o que é o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes nessa luta contra a extrema-direita, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e companhia limitada do STF não tem interesse nenhum em enfrentar a tutela militar, eles só querem combater o golpismo da extrema-direita, mas eles estão muito felizes e tranquilos com a militarização da República Burguesa e com a tutela militar. O problema deles é só com golpe. Inclusive, o problema deles é, em algumas dimensões, até pessoal, né? Porque se o alvo não fosse o STF, eu tenho certeza com vocês que o STF não teria esse grau de reação. Haja vista que o STF sancionou, deu cobertura, deu apoio ao golpe contra a presidenta Dilma e todas as barbaridades praticadas pelo Michel Temer, né, durante o seu governo, como a intervenção militar no Rio de Janeiro, todas as consequências feitas ali sob a chefia do Braga Neto. Então, assim, enquanto estava se destroçando a institucionalidade da República Burguesa e o alvo não era o STF disse tudo bem, maravilhoso. Então, o STF disse sim para o golpe, o STF disse sim para o teto de gastos do Temer, 100% inconstitucional. O STF disse sim para a ideia de que é possível privatizar empresas públicas sem passar pelo Congresso, desde que não se privatize a matriz, que é uma interpretação também a arrepio da lei inconstitucional, mas o STF, foda-se. O STF disse sim para a autonomia / privatização do Banco Central, que foi totalmente ilegal também, mas assim, o problema do STF é que o STF é foco e o elemento do golpismo da extrema-direita, mas o elemento militarizado, violento, autoritário, elitista, de tutela militar da República Burguesa, eles estão muito bem, obrigado, né? A partir do momento que você terceiriza esse debate político para o STF, os limites que você colocados nele está muito claro. E aí é chocante, inclusive, e aí preste atenção no que eu vou dizer aqui, é chocante, inclusive, como esse caráter neoliberal do governo Lula, avesso à politização, avesso ao enfrentamento, faz com que ele deixe de aproveitar oportunidades que estão assim na cara. Acompanha comigo, vê se eu estou errado. Gente, nosso querido Rubens Paiva era da onde? Ele nasceu onde? Ele nasceu em São Paulo, em Santos. Eunice Paiva nasceu onde? São Paulo, né? Embora o filme Ainda Estou Aqui se ambiente boa parte do Rio de Janeiro, a gente está falando de 2 brasileiros paulistas. Vocês já repararam quem é que está calado sobre Ainda Estou Aqui? Quem é que está calado sobre o filme? Quem é que está calado sobre o Oscar? Quem é que está calado sobre a repercussão? Tarcísio de Freitas, possível candidato presidencial. E claro que Tarcísio está calado, porque Tarcísio é do campo bolsonarista, que reivindica o legado da ditadura empresarial militar. Ele não pode atacar diretamente o filme e a sua repercussão, porque Tarcísio quer vender a imagem do bolsonarista moderado, mas ao mesmo tempo ele não pode embarcar na onda do filme também, porque claramente é um filme que vai de contra o campo bolsonarista. Então Tarcísio está calado. Tarcísio de Freitas está calado, encurralado, porque como não tem discurso, a tática que ele adotou foi a tática do silêncio. Gente, assim, de verdade, fundo do coração, não seria bem óbvio o governo Lula encampar uma agenda de defesa da memória, da verdade e da justiça, aproveitando a gigantesca repercussão de massa da Casa dos Milhões do filme Ainda Estou Aqui, inclusive colocar nas cordas o governador de São Paulo. Eu, por exemplo, se fosse presidente, sabe uma das primeiras coisas que eu faria? Faria uma fala pública propondo uma parceria entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo para criar uma Casa da Memória Rubens e Eunice Paiva em defesa dos direitos humanos. E falaria mais.
é fundamental chamar o governo de São Paulo para participar dessa iniciativa, porque o Rubens Paiva era um paulista, alguém que dá orgulho ao povo de São Paulo. A Eunice Paiva era paulista, uma figura importantíssima da história do Estado. São Paulo, um estado tão maravilhoso, com tantos nomes importantes na história e na República Brasileira. São Paulo não pode ficar de fora da homenagem a Rubens e Eunice Paiva. Então estou convidando aqui o governador do estado para a gente construir juntos um monumento, um equipamento público, né, a Casa de Memória Rubens e Eunice Paiva em defesa dos direitos humanos. Meu amigo, meu amigo, no momento que essa notícia chegasse no Tarcísio, ele ia entrar em parafuso. O Tarcísio ia ser obrigado a se pronunciar. O Tarcísio ia ser obrigado a tentar se equilibrar. Né? E aí, ele vai contra e vai prejudicar essa imagem tosca de bolsonarista moderado, ou ele vai recuar, abraçar uma proposta como essa, ainda que retoricamente vai contra a base bolsonarista. Vocês percebem que isso está na cara? Vocês percebem que, tipo assim, é uma forma de colocar nas cordas o governador de São Paulo com a base bolsonarista e com essa base liberal, especialmente na grande mídia, na mídia burguesa, que quer pintar o Tarcísio como um bolsonarista moderado. É muito claro, muito evidente que neste momento o governo federal poderia colocar nas cordas o Tarcísio de Freitas, e não só ele, o Ronaldo Caiado, essa galera que paga de bolsonarista moderado, chamando os governadores para uma política de memória em defesa dos direitos humanos, e lembrando do que foi os 21 anos de ditadura empresarial militar no Brasil. Vocês percebem isso? Então veja, fazer política, pautar o debate, colocar seu adversário nas cordas. Isso não é óbvio, não é? O governo não está fazendo. E aí, como sempre acontece no campo governista, há uns imbecis que têm comportamento de gado, objetivamente é isso, e que não aceitam um questionamento. Por exemplo, o Alberto Cantalice, que é um dirigente petista que tem no seu currículo o fato de ter apoiado de maneira entusiástica, né, o Cabral, o Pezão, o Crivella, um cara que defende ataque ao salário mínimo, ataque ao BPC, que defende novo teto de gastos. Esse o Alberto Cantalice, ele viu um comentário do Mauro Lopes e foi dar uma surtada. Porque, veja, olha o que é que o Mauro Lopes falou. Coloca na tela, Maxwell, por favor. Lula proibiu menção ao golpe de 64. É verdade ou é mentira? Verdade. Recusou-se a receber familiares de mortos e desaparecidos. É verdade ou é mentira? Verdade. Inclusive os Paiva. Verdade ou é mentira? Verdade. Postergou a reinstalação da comissão de mortos. É verdade ou é mentira? Verdade. Sustenta a estrutura golpista das Forças Armadas Brasileiras. É verdade ou é mentira? Verdade. Tá o José Múcio que não deixa mentir. Agora fala de orgulho da nossa democracia e luta contra o autoritarismo. O que Mauro Lopes colocou aqui foi justamente uma cobrança ao governo, de o governo dar concretude a essa oportunidade política. Veja, é o terceiro ano seguido que acontece algum fato político relevante na conjuntura brasileira que coloca em grande evidência a questão do sem anistia aos golpistas e rever o papel dos militares na República Burguesa do Brasil, o terceiro ano seguido. Foi o 8 de janeiro, foi a revelação do plano dos Kids Pretos para matar o presidente e o vice. Agora a gente começa o ano com o impacto que vem de 2024 e ainda estou aqui. Né? Assim, veja, o que o Mauro Lopes colocou é algo lúcido, né? Algo básico. Entende? Aí, vê qual é a reação do Alberto Cantalice. Bota na tela, Maxwell, por favor, o print do Cantalice. Ele não tem um argumento, é só xingamento e agressão. Né? O Alberto Cantalice é da Fundação Perseu Abramo, do PT. Veja o que o Cantalice diz. Mauro, você e seu novo patrão, o web show Jones Manuel, não param de lacrar em cima de Lula. Tal qual o Rui e o PCO e alguns pandengos especialistas em economia fazem um trabalho de minar a confiança do governo por parte do campo progressista. O extremismo de direita não faria melhor. O extremismo de direita adora o José Múcio no Ministério da Defesa, né? Pode ver, inclusive, assim, gente, um desafio rápido para vocês. Vocês já viram o José Múcio ser atacado pelos bolsonaristas? Assim, vamos lá. Vocês já viram? Vocês já viram? Deputado bolsonarista, senador bolsonarista, governador bolsonarista, mídia bolsonarista, atacar o José Múcio, pedir a demissão do José Múcio, pedir a cabeça do José Múcio. Vocês já viram o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Pablo Marçal, o Ronaldo Caiado, o Romeu Zema, o Tarcísio de Freitas, o Jorginho Melo, o Eduardo Leite, o Cláudio Castro pedirem a demissão do José Múcio,
pedirem, atacarem o José Múcio, pedirem a cabeça do José Múcio. Alguém já viu? Você já parou pra pensar nisso? Pense nisso, por favor. Pense nisso, por favor. Por que isso não acontece? Por que, gente? Hein? Vamos pensar nisso? Mas aí, voltando. Se o povo trabalhador dependesse da força de vocês, já teria afundado na desesperança. Tomem tenência, ainda é tempo. Então, como vocês podem ver, o Alberto Cantalice simplesmente não respondeu nenhum dos questionamentos do Mauro, que são todos verdadeiros. O Breno Altman, que repito, é do PT também, petista, foi até lá no comentário e questionou o Cantalice. E foi, ô Cantalice, é verdade ou é mentira o que o Mauro Lopes está falando? Ao invés de agressões e tal, não sei o quê, assim, é verdade ou é mentira, sabe? Então, esse é o primeiro ponto central, veja. A repercussão do filme, Ainda Estou Aqui, é mais uma oportunidade perdida que o governo tem de tocar uma pauta com tema de massas, politizada, sobre sem anistia e sobre enfrentamento à tutela militar. No meu vídeo, primeiro, sobre o Ainda Estou Aqui, eu destaquei como era importante este filme neste momento, depois de 4 anos de Bolsonaro e de reabilitação da ditadura empresarial militar. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, um trechinho da minha fala nesse vídeo falando isso. Então, é incrível, é fantástico que num contexto, depois do bolsonarismo na presidência, que teve como um dos elementos centrais uma positivação da memória da ditadura empresarial militar, todo mundo vai lembrar que o Bolsonaro, no impeachment contra a presidenta Dilma, soltou a odiosa frase pela memória do coronel Brilhante Ustra. Então, o bolsonarismo ele tem como um dos seus braços ideológicos centrais a defesa do período da ditadura empresarial militar no seu aspecto repressivo, no seu aspecto reacionário, no seu aspecto anticomunista, no seu aspecto entreguista, de subordinação dos Estados Unidos. Então é sensacional que a gente tenha um filme de sucesso, um filme bom que faça uma crítica à ditadura empresarial militar. Neste contexto brasileiro é muito importante. Gente, vem um último ponto. Vamos lá. Lembra que eu comecei esse vídeo dizendo que existe uma crítica, por assim dizer, mais imanente, uma crítica estética, uma crítica cinematográfica do filme, e existem disputas políticas em torno do filme. Evidentemente, nos debates das redes sociais, às vezes as pessoas não diferenciam uma coisa da outra, e acabam confundindo. Acontece, Acontece. Eu, por exemplo, no meu vídeo, eu acho que eu consegui diferenciar as coisas. Eu abri falando do filme, e aí eu não sou especialista de cinema, não sou crítico cinematográfico, não tenho todas as capacidades técnicas para avaliar do ponto de vista técnico uma obra cinematográfica. Dentro das minhas limitações e da minha ignorância relativa, eu abri meu vídeo fazendo uma avaliação do filme, que eu disse que eu achei maravilhoso, que eu achei muito bom, que gostei da cadência narrativa do filme, gostei da trilha sonora, gostei das atuações, etc, etc. E depois você faz um debate político em torno da recepção do filme. E aí, veja, gente, aí tem aqui um certo elemento, porque vamos lá, separando quem confunde uma crítica interna, uma crítica cinematográfica com a disputa política da obra, porque tem. Então vamos pegar a caricatura aqui, o militante panfletário que quer que toda obra de arte seja um panfleto partidário. Existe. Tirando isto, tem gente que, ou por canalice ou não, acaba não percebendo que já existe uma clara e aberta disputa política em torno do filme, no sentido de que, venha cá, você assistiu o filme, perfeito? O filme fala em algum momento sobre anistia ou não para os militares. Aí pode dizer, mas Johnny, no final do filme passa lá falando que os assassinos de Rubens Paiva não foram punidos. Bem, isso aparece no filme. Isso não é central no filme. Isso não tem destaque no filme. Mas o filme está muito conectado a um debate sobre sem anistia. O filme fortaleceu um debate sobre sem anistia e o filme é diretamente conectado à luta do sem anistia para o bolsonarismo e os golpistas do 8 de janeiro. Correto? Veja, isso não tem nada a ver com o filme. Isso é uma interpretação projetada a partir do impacto do filme. Toda obra de arte massificada, ela gera efeitos que não correspondem diretamente ao que está na obra. Então, assim, no filme Ainda Estou Aqui, algo sobre o sem anistia não é importante, não é relevante, não recebe destaque praticamente nenhum. É marginal no filme. E mesmo assim, no Brasil, no final de 2024 e 2025, o elemento de conectar o filme ao sem anistia é um elemento central. Isso o que é, gente? Isso é uma disputa política
em torno da percepção coletiva do filme, né? Isso existe, sempre existiu e sempre vai existir. Disputas políticas em torno da percepção coletiva de uma obra de arte de impacto social relevante. Veja, não tem problema nenhum você fazer um debate de que o filme não mostra que Rubens Paiva era trabalhista, anti-imperialista e nacionalista. O filme não mostra a atuação da Eunice Paiva junto aos povos indígenas e a defesa da demarcação das terras indígenas e contra o latifúndio e a grilagem de terras. Alguém vai gritar lá do inferno, mas o filme é baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva e o filme não tem que falar sobre isso. Gente, vamos deixar de besteira, porque o filme não fala sobre anistia. E você, infeliz, miserável das costas ocas, tá fazendo postagem, tá falando, ficou gritando no carnaval sem anistia, quando falou do filme. E o filme não fala sobre anistia como elemento central. Então, assim, você, como toda pessoa normal, está projetando elementos políticos sobre a repercussão da obra. E isto é normal. É normal também que outras pessoas se proponham a projetar outros elementos políticos a partir do filme e que, dentro disso, usem uma retórica que é dizer assim, ó, o filme foi bom, o filme foi ótimo, mas Rubens Paiva era um deputado nacionalista anti-imperialista. Isso não aparece no filme. Vamos falar sobre o anti-imperialismo do Rubens Paiva? Veja, isso é normal, viu? Isso não é ser militante panfletário, isso não é querer que a obra de arte seja um documento do partido, isso é disputa política. Do mesmo jeito que o filme ele foi lido muito numa perspectiva de defesa da democracia. E aí veja, gente, para a geração de militantes políticos dos anos 50, 60, a questão democrática não era central. O central era a questão nacional. É claro que quando veio o golpe, a volta da democracia burguesa passa a ter um elemento de centralidade no discurso, na prática política, mas muito mais sobre o aspecto tático da democracia política. Para militantes como Rubens Paiva, a gente precisava ter democracia, não porque a democracia é um valor em si mesmo, ou, citando Carlos Coutinho, um valor universal. A geração do Rubens Paiva não considerava a democracia um valor universal. Para eles, a democracia era tática no sentido de que precisamos ter democracia para garantir possibilidades de organização popular cada vez maior, fazer as reformas de base que garantem a emancipação política e econômica do país, libertando o Brasil do imperialismo e enfrentando o subdesenvolvimento. Então, a democracia é um meio que facilita a organização popular e a constituição de governos nacionalistas e democráticos que vão dar encaminhamento para as reformas de estrutura que vão enfrentar o subdesenvolvimento, a dependência e o domínio do imperialismo. A democracia é um meio que melhor permite o enfrentamento à dependência e o domínio do imperialismo. Então, assim, você que está projetando, por exemplo, no filme, o filme fortalece a luta pela democracia, isso não estava na cultura política da época. Isso é uma projeção posteriori, tá ligado? Isso é uma projeção posteriori, é isto. Isso é uma projeção a posteriori. Eu recomendo, inclusive, que vocês escutem com atenção o discurso do deputado Rubens Paiva quando teve o golpe de 64, né? Repare que no discurso dele, a questão central não é a democracia em si, a questão central é o golpe que veio para evitar as reformas de base, para impedir a emancipação econômica e política do Brasil. E a gente precisa derrotar o golpe, não porque a democracia é linda, mas para voltar a ter um governo comprometido com as reformas de base. Então tudo é disputa política, gente. E aí há um elemento que é bem comum de quem está apoiado na narrativa hegemônica, que é ver a sua projeção não como uma projeção, mas como algo natural, né? Sua projeção é natural. A dos outros é que é projeção. Então, se você projeta o tema do sem anistia num filme que não fala sobre anistia como elemento central, tá tudo bem. Se você projeta a questão da democracia num filme que, inclusive, o discurso sobre a democracia nem é central, diga-se de passagem também, na construção
narrativa da coisa. E aí, é isso, eu não li o livro do Marcelo Rubens Paiva. Eu não sei se no livro ele é, né? Assim, no filme, o elemento da defesa da democracia, isso é muito da nossa época, da agora, corrente hegemônica do progressismo. Se você projeta, tá tudo bem. Mas se alguém aproveitar o filme para projetar debates sobre anti-imperialismo, sobre questão nacional, sobre participação dos Estados Unidos no golpe, sobre o que significou o fim da ditadura empresarial militar nas favelas e para a classe trabalhadora negra, aí, não, aí tá militando. Aí tá militando, tá militando, tá militando. Por que você tá militando? Peraí, gente. Vamos ser sério, né? Eu compartilhei esse texto aqui do Carlos Eduardo Martins, que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui. Carlos Eduardo Martins, que é um cara que eu gosto muito das análises dele, né? Tenho vários livros dele aqui em casa, é um cara muito bom. Ele escreveu isso aqui, ó. Atenção. Ainda estou aqui. Não há dúvidas que o filme tem muitos limites. Apresenta o Rubens Paiva sem PTB, sem nacionalismo e sem anti-imperialismo. É uma crítica da ditadura que restringe a pauta dos direitos humanos. Não fala nada dos grandes interesses que articularam e patrocinaram. É um filme dirigido por um banqueiro que representa a aliança da esquerda liberal com o rentismo e com os grandes bancos nacionais através da dívida pública, mas está à esquerda do Estado brasileiro. Nem na pauta dos direitos humanos se avançou por aqui. Os golpistas e seus funcionários ficam impunes e soltos para repetir ou fabricar filhotes que o façam. Dito isto, trata-se de um bom filme, dos melhores da dramaturgia nacional sobre o assunto, que pode ajudar na criação de uma justiça de transição e no combate ao terrorismo de Estado. Veja, o comentário do Carlos Eduardo Martins não é análise estética, não é análise cinematográfica, é uma análise política. Oh, do ponto de vista político, o filme não fala disso e disso, mas o filme é importante por causa disso e disso, ele está inserido nesse contexto, e é isso. E é um bom filme. Veja, há algum problema em falar isso? E aí eu acho engraçado, né? Porque quando lançou o filme do Marighella, do Wagner Moura, eu fiz uma crítica ao filme, bota aí na tela, Maxwell, política, justamente porque o filme ele transforma Marighella no mero democrata vulgar. Marighella contra o autoritarismo em defesa da democracia. Isso não era o que o Marighella pensava, mas está inserido no espírito do tempo. É isso, paciência. Tendencialmente, hoje, a maioria das produções culturais sobre a ditadura vão trabalhar dentro da chave ditadura versus democracia, autoritarismo versus democracia. Isso não era o hegemônico nas esquerdas do pré-golpe. Isso não era a subjetividade política dos militantes, dos sindicalistas, das lideranças políticas e tal, que foram perseguidos. Era a questão nacional, era o anti-imperialismo, era nação versus antinação, entreguistas versus nacionalistas. Isso vai ser ocultado da maioria das produções culturais. Isso já é uma projeção. Então, há projeções em disputa na interpretação coletiva de uma obra. É difícil de entender isso? Não, né? Outra coisa é se eu confundo a disputa política em torno do significado de uma obra com uma crítica estética. Aí é diferente. Aí é diferente. Se eu digo assim, o filme é ruim enquanto filme, porque não fala que o Rubens Paiva era nacionalista e anti-imperialista, aí é outra coisa. Aí eu estou confundindo debate político com um elemento estético. Eu estou confundindo um debate sobre forma e conteúdo. E claro que forma e conteúdo não se separam. Mas veja, por exemplo, trazendo por exemplo da literatura, o Lukács defendia que a literatura tem que adotar o realismo. O realismo diz respeito à forma. Quando o Lukács faz um debate sobre realismo, ele não está dizendo sobre o conteúdo. Um livro tem que ser isso. Ele está falando sobre a forma estética da literatura, né? Então, o conteúdo é variado, né? A literatura realista era o mais adequado para narrar a realidade e compreender todas as suas determinações e apresentar a complexidade do que é a vida social, na visão do Lukács, que eu acho que está correta, diga-se de passagem. O debate sobre a forma estética da produção cultural não se reduz a um debate sobre conteúdo. E fazer uma crítica em um debate sobre o conteúdo político não diz tudo, nem inclusive a maior parte do que é necessário ser dito sobre a forma estética daquele produto cultural. São coisas diferentes. Então vamos parar, na moralzinha mesmo, na amizade, vamos parar de querer interditar um debate sobre a disputa de sentido coletivo do filme a partir de um argumentozinho burro. O livro do Marcelo sobre a vida da mãe. Cala a boca. Não, pô. Não.
Venha com isso pro meu lado, não. Eu sei que vocês são esquerdinha liberal e para vocês tá suficiente fazer um debate em defesa da democracia em abstrato. Eu sei que para vocês que são esquerdinha liberal, passar limpo o legado do bolsonarismo é só prender a galera. Então, por exemplo, precisa rever as privatizações do Bolsonaro? Não, precisa não. É só prender a galera. Só prender tá bom. Mas vem cá, Jones. General X foi presidente da Petrobras. Esse general que é golpista, a gente vai só prender ele, por causa de golpe de Estado, não vai colocar também em debate as privatizações que foram tocadas na Petrobras durante o comando dos generais? Não, aí não. Aí para a esquerdinha liberal, não. Então, para vocês é muito confortável reduzir o debate coletivo ao filme a um sem anistia e a um viva a democracia em abstrato, sem conteúdo de classe. Para a gente que é comunista, isso não é suficiente, não. E a gente vai disputar. E aí é isso, pode dar o chilique que for. Foda-se. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.